Amigos e irmãos, nosso desejo de luz e paz a todos, a nossa esperança sincera é de conversarmos de uma forma produtiva acerca do livro Nosso Lar. Dizem para nós os bons espíritos que a verdadeira religião, ou a melhor religião de todas, é aquela que torna o homem um pouco melhor a cada dia. Não importa o nome dela, desde que nos ajude a nos melhorarmos, ela está cumprindo o seu sublime papel, que é de ajudar o homem à busca da espiritualidade maior, na aproximação do Pai. Nós não temos a pretensão de colaborar de uma maneira entusiástica e definitiva para isso, mas somos aqui apenas uma das miríades, um dos pequenos pontos a tentar levar algum pequeno fator de incentivo de conhecimento a ser distribuído entre todos nós. A expectativa é de sermos produtivos. Então vamos falar hoje sobre o capítulo 12 do livro Nosso Lar, que tem por título O Umbral. Obviamente, primeiramente, convidando a todos a interagirem conosco no nosso canal, deixem lá suas observações, seus apontamentos, e convidando principalmente a todos a lerem o capítulo 12, por gentileza, para que depois, com as observações que vamos fazer aqui, possam colher algum fruto que efetivamente seja importante. Esse capítulo ele se reveste de especial importância, principalmente pela proximidade do assunto umbral com o mundo físico. A importância do capítulo, a importância do estudo está exatamente na proximidade das zonas umbralinas ou do chamado umbral com o nosso plano físico. Mas antes de adentrar ao capítulo especificamente, nós vamos aproveitar breves instantes, breves minutos para um outro apontamento. Ao longo da história da humanidade, para ser preciso, de acordo com Emmanuel, durante aproximadamente 1500 anos na história da humanidade, nós, humanidade, sociedade, fomos tangidos, direcionados, subjugados pelo medo. O medo da excomunhão, o medo de irmos para o inferno, o medo de não sermos perdoados, a compra de indulgências, as negociatas com o céu, os pagamentos de dízimos, pagamentos de diversos fatores como probabilidades de adentrar à vida espiritual superior, pagando-se dinheiro na terra. Muitas vezes fomos coibidos e limitados pelo medo, o medo do sofrimento, o medo do inferno, o medo do purgatório, o medo. Meus irmãos, acabou essa época, acabou. Nós vamos convidá-los a conversar sobre zona umbralina de uma maneira franca, de uma maneira aberta, de uma maneira realista, nunca na expectativa de disseminar medo. Mais do que tudo o que nós gostaríamos, a principal mensagem que André Luiz nos passa, que Lísias nos passa, a principal mensagem é: somos todos nós herdeiros de nós mesmos. Somos todos nós os atores, os artífices, os artesãos da nossa própria existência. Somos nós que decidimos se dará certo ou se dará errado a nossa existência. O umbral não é uma fatalidade. As regiões de sofrimento no mundo espiritual não são imediatistas para nenhum de nós. Elas são simplesmente uma consequência daquilo que fizemos aqui. Elas são, na verdade, uma continuidade da vida, às vezes ruim, que nós temos aqui na Terra. Então, tiremos o medo do coração. Nunca o medo pode habitar a nossa intimidade. Somos herdeiros de Deus, filhos da luz, destinados à luz. Agora nós precisamos apenas aprender o caminho, ok?
Foi como acordar de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Me deparei com uma surpreendente verdade. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. Acordei numa dimensão chamada umbral, uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando. Nós vamos convidar a todos a estudar o capítulo 12, tem por título Umbral, lendo inicialmente uma frase de Lísias. Lísias diz assim para André Luiz, para todos nós na verdade, né? Quando o Espírito encarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só preocupar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem ódio é justiça, nem paixão é amor. Frase linda de Lísias, não é? Quer dizer que ao reencarnarmos, nós prometemos uma série de trabalhos, mas acaba que chegando aqui estes pensamentos são relativamente esquecidos e aí caímos em provações novamente. Pois bem, nesse momento nós gostaríamos de lembrar a vocês a pergunta do Livro dos Espíritos e convidamos para que possam pesquisar lá. Pergunta 132. Kardec pergunta aos espíritos assim: qual o objetivo da encarnação? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o propósito de fazê-los progredir. Esse é o primeiro objetivo. Através dos processos de resgate, nós vamos aprendendo, assimilando e progredindo. Primeiro objetivo. Objetivo número 2. Dizem os Espíritos assim: e ainda, fazendo o trabalho de resgate, de refazimento do seu passado, de aprendizado, cada um de nós colaboramos com o Pai na obra da criação. Isto é fantástico, isso é maravilhoso, porque cada um de nós, somos aqui na Terra os fazedores da vontade do Pai. Estas palavras não são interpretações nossas, Jesus nos disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, e com pressa tenho que essa vontade seja executada, seja feita. Nós ainda não temos a pressa de fazer aqui na Terra a vontade de Deus, como Jesus teve. Mas somos, querendo ou não, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, os fazedores aqui na Terra da vontade do Pai. Pois bem, nós viemos de vidas pregressas, com um grande acúmulo de erros. Passamos por percalços, por dificuldades significativas no mundo espiritual, resgates muitas vezes dolorosos. Depois de um grande expurgo, depois da exumação de muita energia mental deletéria, assumimos a responsabilidade dos erros, choramos em cima dessas responsabilidades, chega o remorso, o arrependimento, as lágrimas. Quando as lágrimas do arrependimento são sinceras, verdadeiras, chegou o momento de pararmos com o sofrimento. Nesse instante começamos o trabalho, o aprendizado para novas etapas da vida. Percebam, depois de um longo período de resgates, depois de um longo período de trabalho, depois de um longo período de refazimento e de aprendizado, assumimos a responsabilidade de uma nova reencarnação.
Fizemos promessas, planos, assimilamos amizades que vêm nos ajudar como mentores espirituais, buscamos e recebemos sempre o amparo da espiritualidade para os trabalhos aqui a serem desenvolvidos, e dentro de um clima de extrema alegria, positivismo, de extrema esperança, voltamos às lides da reencarnação com perspectivas de trabalho fantástico. E o que acontece? A grande maioria de nós esquece desses compromissos, esquece das bênçãos que recebeu, esquece das promessas que foram feitas e gradativamente nos afundamos mais e mais na questão da materialidade. A sociedade em que vivemos, quase todos nós, ou praticamente todos, desde criança, desde bebê, nos ensina a sermos o melhor, o mais bonito, o mais forte, o mais poderoso, o mais rico, o mais, sempre em comparação ao nosso semelhante. Nós somos convidados a sempre sermos superiores em detrimento do nosso semelhante. Que erro clamoroso! Na verdade, não é a sociedade que está errada, é porque o ensinamento que a sociedade nos traz coaduna, encontra guarida, ressonância, sintonia perfeita com as nossas tendências, com os deméritos que nós carregamos na nossa intimidade. E aí o que acontece? Quando vencemos, às vezes vencemos, o nosso orgulho se exalta. Quando caímos, porque nem sempre vencemos, quando perdemos, entramos em processos de depressão. Meus irmãos, de queda em queda, de tombo em tombo, chegamos ao que Emmanuel traz, uma frase maravilhosa: a paz do último dia na terra. Sabemos que vamos voltar ao mundo espiritual e quando olhamos para trás perguntamos: o que foi feito da vida? O que você fez da vida? Esta pergunta você fará para você mesmo no seu último dia aqui na terra. Você fará para você mesmo. Quase todos nós respondemos que trabalhamos muito. Trabalhamos para quem? Para mim ou para Deus? Porque o trabalho material todo mundo faz. As abelhas fazem, as formigas fazem, quaisquer dos animais, quaisquer das plantas fazem o trabalho material. Ah, mas nós criamos filhos para Deus ou para mim? Porque os animais e as plantas também têm filhos. Nós somos espíritos, inteligências, princípios inteligentes do universo em desenvolvimento. Somos convidados, concitados a nos desenvolvermos um pouco mais ou a fazermos um pouco mais além das plantas e dos animais. Não é verdade? Nós precisamos trabalhar espiritualmente, criar filhos espirituais. Não é? De queda em queda, de tombo em tombo, voltamos ao mundo espiritual para novo processo dentro das regiões de sofrimento. Por quê? Porque Lísias nos fala que a zona umbralina é um ambiente destinado à extinção dos nossos resíduos mentais. Se saímos do planeta, se saímos do corpo físico com a mente abarrotada de miasmas, com a mente abarrotada de ressentimentos, de orgulhos, de calúnias, de ódios, de falta de perdão, de lixo mental, eu não consigo, com esta bagagem espiritual, adentrar aos mundos superiores da vida. Então, o meu destino, infelizmente, naquele estágio de tempo, será novamente as regiões de purgação. Agora, quem é o responsável? É Deus? Foi Deus que me levou até lá? Será que é a sociedade que me induziu aos erros? Será que a culpa é do meu parente, é do meu amigo, é desse, é daquele? Porque a tendência natural de todos nós é termos um punhado de justificativas para os nossos erros. Não faltam justificativas. Mas dentro da lei de Deus, eu sou o único responsável pela minha felicidade ou pelo meu desastre. O céu ou o inferno que eu criei no meu exterior, eles são criados, edificados a partir do céu ou do inferno que estão dentro de mim. Meus irmãos,
como fator de interrupção deste parágrafo, deste capítulo agora, para nós fazermos um segundo vídeo sobre o mesmo capítulo, como um fator de interrupção, nós gostaríamos de lembrar a vocês, como aspecto de esperança, o grande ensinamento de Jesus que nos fala na parábola da ovelha desgarrada, onde ele nos fala assim: vede, não desprezeis um destes pequeninos, porque vos digo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai Celestial. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? Se acontecer achá-la, em verdade vos digo que se regozija muito mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é da vontade do vosso Pai que estás nos céus que pereça um só destes pequeninos. Nenhum de nós está perdido. Nenhum de nós que se encontra nos grandes desvão, nos grandes vícios da terra, ou nos grandes desafios das zonas umbralinas ou das regiões purgatoriais do planeta, nenhum de nós está perdido. Agora somos herdeiros de nós mesmos, artífices do nosso próprio destino, executores do céu ou do inferno de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, que Deus esteja em nosso meio, desejo sincero de luz e paz. Continuamos na próxima semana com a segunda parte do capítulo 12, que tem por título O Umbral. Convidando a todos, obviamente, a lerem o livro, a lerem o capítulo, a interagirem conosco através do canal. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.